Fala de escolhidos, tudo bem com todos vocês? Pessoal, no dia de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre algumas coisas das trevas que apareceram em Digimon Adventure e Digimon Adventure 2. E a gente vai estar falando inicialmente das engrenagens negras, mas principalmente das torres negras e tudo que elas fizeram e influenciaram e como que aquilo veio a existir. Maravilha? Então vamos falar um pouco dessas coisas. Vamos começar? Vamos embora. Então, pessoal, a maioria das pessoas nunca se perguntou assim, tipo, nossa, como que aquelas engrenagens negras que eram usadas em Digimon Adventure pelo Devimon, ou as torres negras, ou os anéis negros, espirais negras, foram criados? De onde vieram? De onde veio aquilo lá, sabe? Como que se originou essa tecnologia? De onde que veio essas coisas? É o poder de alguém, sabe? Porque era uma coisa que foi muito presente, sabe? A gente viu bastante durante essas temporadas e a galera simplesmente aceitava. Tipo, é uma coisa das trevas lá que existe, tá sendo usado para controlar os Digimons e é isso daí, ponto final. Então ninguém nunca foi atrás, eu nunca vi ninguém fazendo um vídeo falando assim, isso daqui veio de tal lugar, isso aqui tem tal explicação. Nunca vi isso. Se vocês já viram, parabéns, porque eu não consegui achar nada. Vocês podem até talvez me mostrar onde vocês viram, mas eu decidi ir atrás desse assunto, dei uma pesquisada, fui atrás de informações e eu achei algumas coisas muito interessantes que eu decidi trazer para vocês nesse vídeo. Então, a gente vai começar pelas engrenagens negras. Por quê? Porque as engrenagens negras é a origem de tudo, é delas que veio tudo, né? Então, mesmo as torres negras só existiram porque as engrenagens negras existiram primeiro, né? Então, muitas pessoas têm na cabeça assim, nossa, as torres negras era uma coisa extremamente prevalente em Digimon Adventure 2, criação do Imperador Digimon, mas ninguém faz ideia de onde aquilo veio também. Porém, existe uma explicação, existem algumas citações que são feitas em Digimon Adventure 2 que mostram pra gente que as torres negras só existiam porque as engrenagens negras existiram primeiro. Então elas têm uma certa relação, né? Então vamos começar pelas engrenagens negras. A gente vê em Digimon Adventure que vários Digimons estavam selvagens, estavam fora de controle, eles atacavam tudo que eles viam pela frente. Então muitos vilões, entre aspas, encontrados em Digimon Adventure, principalmente no começo, né, onde o Devimon era o grande vilão, quando eles estavam na Ilha Arquivo ainda, eles estavam sendo afetados pelas engrenagens negras. Então basicamente é o quê? É quase como se você tivesse um jardim florido, imagina um jardim lindo que você tem na sua casa, e de repente caísse uma semente muito ruim no seu jardim, e quando essa semente caísse lá, todo o seu jardim estragasse, ficasse podre, ficasse escuro, tudo murchasse. E se você for até lá e tirar aquela sementinha de lá, o seu jardim volta ao normal, ele volta a ficar lindo e florido e tudo mais. E era basicamente isso que acontecia em Digimon Adventure. Você tinha Digimons como o Meramon, né? O Meramon que morava no topo da montanha e tudo mais, e uma engrenagem negra voou, se enfiou no corpo do Meramon, e a partir daquele momento o Meramon ficou descontrolado, cheio de raiva e queria destruir tudo que ele visse pela frente, né? E aí cabia aos Digi escolhidos evoluírem seus Digimons, ficarem cada vez mais fortes, para atacar e derrotar de certa forma esses Digimons. Mas eles não destruíam esses Digimons exatamente. Eles destruíam as engrenagens negras, que eram a causa do mal que estava sendo causado dentro daqueles Digimons. Então você tirava a engrenagem negra, ela explodia, ou você destruía ela dentro daquele Digimon, e automaticamente ele voltava ao normal, voltava a ter a sua personalidade de sempre. Então você pode imaginar que a engrenagem negra ela é basicamente um vírus, digamos assim. É quase como se você tivesse um computador na sua casa e alguém viesse com um CD e dentro desse CD tivesse um vírus e você colocasse esse CD ou um pendrive lá e automaticamente pifasse o seu computador ou o seu computador ficasse fora de controle. Se olhasse para a tela e tivesse cheio de bug, etc. E você teria que, sei lá, dar um jeito de tirar esse CD ou tirar esse pendrive ou tirar o vírus que está dentro do computador para que o seu computador voltasse ao normal. É basicamente o que está acontecendo ali em termos digitais, digamos assim. Aquelas engrenagens negras nada mais eram do que uma espécie de vírus, uma espécie de contaminação que entrava dentro dos Digimons e deixavam eles daquelas formas, né? E quando a gente vai atrás de onde vieram as engrenagens negras, nada mais é, pessoal, de que o Devimon
criava essas engrenagens negras. A parte mais interessante é que o Devimon não tem engrenagens negras nos ataques dele, né? O Digimon mais próximo de ter um ataque assim é o Hagurumon, mas até onde eu sei o Hagurumon não tem muito a ver com isso. Então, pessoal, só uma correção e um ADD aqui. O Hagurumon pode sim ter alguma coisinha a ver com as engrenagens negras, porque ele literalmente tem uma técnica chamada engrenagem das trevas, né? É bem semelhante o nome, mas são sim nomes diferentes, eu cheguei a checar isso. E também tem uma parte da descrição oficial do Hagurumon, onde é dito que ele é um Digimon que não tem muita vontade própria. Então muitos Digimons malignos usam os Hagurumons para fazer aquilo que eles querem fazer, certo? E um dos problemas causados pelas engrenagens das trevas do Hagurumon é que ele pode jogar uma dessas engrenagens dele no inimigo, e se essa engrenagem entrar no corpo do inimigo, ele pode vir a ser afetado por um vírus que controla a mente desses Digimons. Então é extremamente semelhante com as engrenagens negras, as duas provavelmente têm muito a ver, pode ser sim que o Devimon tenha usado um Hagurumon, mas isso nunca é mostrado em Digimon Adventure. A gente vê sim alguns Hagurumons em Digimon Adventure, eles aparecem mais pra frente na história, mas inicialmente, quando o Devimon está criando as engrenagens negras, ele cria as engrenagens negras, ele não usa Hagurumon nenhum até onde a gente sabe, certo? Então fica aí a comparação, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu penso que que pende mais pro lado do não. Maravilha? Vamos continuar. Quem tem muito a ver com isso é o Devimon nesse caso. O Devimon, pessoal, é dito que ele é um Digimon muito inteligente. Ele sabe o que ele está fazendo muito bem. Ele não é um Digimon que age como um selvagem, né? E a explicação para isso é que inicialmente ele era um Angemon, e esse Angemon caiu e ele se transformou num Devimon. E os Angemon são Digimons extremamente inteligentes, né? Extremamente espertos. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Não é à toa que o próprio Devimon também seja, né? E o Devimon aparentemente, pessoal, criou essas engrenagens negras, usando as habilidades dele, o intelecto dele. Ele foi até lá e de alguma forma ele criou essas engrenagens. E daí o pessoal imagina assim, nossa, ele deve ter usado computadores, ele deve ter usado algum tipo de tecnologia para estar criando essas coisas. Mas não, pessoal, aparentemente ele não usou nada disso, ele simplesmente usou dos poderes das trevas dele para criar uma parada dessa. E eu dei uma pesquisada e dei uma estudada, principalmente no Devimon nesse caso, para mim tentar descobrir alguma fonte de onde esse poder de criar as engrenagens negras teria saído, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe é que o Devimon, lógico, consegue criar a energia das trevas. Então ele consegue criar e usar essas energias das trevas para estar usando alguns dos ataques, alguns dos movimentos dele. Obviamente que ele é um Digimon das trevas, ele é um Digimon do tipo vírus, então conseguir criar uma coisa, gerar uma coisa desse tipo para ele não é tão difícil assim. Então ele, por exemplo, quando corta com as garras dele, aparece uma energia das trevas na ponta dos dedos dele. Então faz todo sentido que ele consiga gerar uma energia negra suficientemente forte para estar criando uma engrenagenzinha feita de trevas, né? Um aparelhozinho. Então, digamos que ele tenha feito dessa forma, né? É uma suposição. Porém, aí você pensa, pô, mas de onde que vem essa habilidade da engrenagem negra de controlar a mente das pessoas, né? Porque ela literalmente deixa as pessoas perturbadas, deixa pessoas não, né? Os Digimons fora de controle, atacando os outros, fazendo coisas que normalmente eles não fariam. E daí, pessoal, tem uma parte na descrição oficial do Devimon que diz mais ou menos assim, né? Se você é dito que se você olhar diretamente nos olhos do Devimon por muito tempo, que brilham assim de um vermelho muito forte, você acaba sendo controlado mentalmente, né? Que ele tem, ou seja, o Devimon tem uma habilidade desse tipo, apesar de que nos ataques especiais do Devimon, ele não tem nada do tipo, né? Ele tem ataques como com as garras, tem ataques com as asas e tudo mais, porém ele não tem um ataque com os olhos, onde ele controla você mentalmente, né? Mas na descrição oficial dele isso é citado. Então a gente sabe que de alguma maneira o Devimon tem poderes de controle mental. Então ele pode de alguma forma ter colocado essas habilidades de controle mental junto com seus poderes de controlar as trevas e através disso criado as engrenagens negras. De certa forma faz sentido ele ter habilidades e poderes para estar criando uma coisa como essa, né? Então a gente agora sabe, né, inicialmente como talvez as engrenagens negras tenham sido criadas.
E aí elas eram usadas na Ilha Arquivo e tudo mais, porque o Devimon queria controlar os Digimons para fazer as coisas que ele queria que fossem feitas, porque no final das contas ele queria tudo para ele, queria destruir as coisas e tudo mais. Faz sentido, ele é um Digimon do mal, né? Maravilha. Só que daí, depois que eles derrotaram o Devimon, que a gente teve o episódio tão marcante para muitas pessoas, onde o Patamon finalmente evolui para sua forma adulta de Angemon, e o Angemon e o Devimon se equiparavam, então o Angemon teve que se sacrificar para derrotar o Devimon. A gente não teve mais citação nenhuma das engrenagens negras, até que finalmente a gente chega em Digimon Adventure 2. Em Digimon Adventure 2, a gente ainda não tem as engrenagens negras, porém, a gente sabe que alguns problemas estão acontecendo no mundo digital, porque existia um menino conhecido como Imperador Digimon, que a gente sabe muito bem que é o Ken, né, com seu Warmon, que tinha conseguido criar umas estruturas chamadas de Torres Negras, né? E essas Torres Negras, elas tinham uma habilidade muito poderosa de evitar com que certos Digimons evoluíssem quando eles estivessem próximos dessas Torres Negras, ou seja, elas inibiam, elas proibiam os Digimons de evoluírem quando estivessem próximos a elas, né? E o que acontece é que mesmo se fosse um Digi escolhido lá com o Digivice dele junto com o Digimon dele, ele não conseguia fazer seu Digimon evoluir para a forma adulta, ou seja lá que forma que você quisesse. E a saída que eles tiveram para isso foi que os Digi escolhidos da segunda temporada tinham seus Digimons, como o Davis e etc., o Vimon e tal, e eles usavam os Digiovos, e os Digiovos faziam eles evoluírem para as evoluções Armor, ou seja, eles estavam basicamente usando um atalho para a evolução, que a Torre Negra não conseguia proibir, né? Então é basicamente você usando de um outro programa dentro do seu computador para ultrapassar um vírus que está causando problemas na sua máquina. Pensa dessa forma. Eles estavam usando os Digiovos e dessa forma eles estavam burlando a inibição da Torre Negra. A Torre Negra estava impedindo evoluções normais, mas a evolução por armadura ela não conseguia, né? Então talvez a gente pode até pensar que uma evolução de espírito também não fosse proibida, porque uma evolução de espírito você também usa um equipamento, você usa um item para estar alcançando esse tipo de evolução, né? Mas isso não vem ao caso agora. O mais importante é que a gente tinha as Torres Negras e elas tinham esse tipo de habilidade. E a gente fica sabendo que quem criou elas foi o Imperador Digimon, e ele criou essas Torres Negras através de alguns computadores que ele tinha numa sala onde ele trabalhava, né? Então, daí você pensa, poxa, então ele era genial, né? Com certeza o Kenshi Jorge, né, o Imperador Digimon, ele era muito inteligente no que ele fazia. Porém, ele tirou as informações para criar as Torres Negras, não foi do nada, não foi do zero, assim. Ele veio com uma base. E que base era essa? Eram as engrenagens negras criadas pelo Devimon. Então as Torres Negras foram criadas da mesma forma que as engrenagens negras também foram criadas. Talvez o Imperador Digimon achou algumas engrenagens negras em algum lugar, ou ele simplesmente achou informações das engrenagens negras espalhadas nos dados da Ilha Arquivo, alguma coisa do tipo. E de lá ele tirou essas informações para estar construindo as Torres Negras, né? Então a gente pode imaginar que as Torres Negras só existem por causa também do Devimon do Digimon Adventure, porque veio das engrenagens negras que ele mesmo tinha criado, né? E é por isso mesmo que essas Torres Negras têm tantas habilidades de controle mental e de evitar com que coisas aconteçam, de deixar Digimons virados pro lado maligno, né? E as Torres Negras, pessoal, a gente já vai voltar nelas um pouquinho daqui a pouco, mas através delas o Imperador Digimon conseguia criar uma coisa especial para ele, de certa forma, chamado o Anel Negro, né? E o Anel Negro, pessoal, ele nada mais é do que uma parte da Torre Negra tirada dela e esculpida na forma de um anel, que se você colocasse um Digimon, ele ficava controlado mentalmente. Mas assim, ele só conseguia ser controlado mentalmente, ele só podia ser controlado mentalmente se ele tivesse próximo às Torres Negras. Então vamos imaginar que a Torre Negra fosse um pilar que mandasse um sinal, quase como uma antena de rádio. E se esses anéis negros estivessem num raio de alcance da Torre Negra, os Digimons que tivessem com esse anel seriam controlados mentalmente e obedeceriam tudo que o Imperador Digimon, que era o cara que tinha controle sobre os sinais das Torres Negras, mandasse. Certo? Então era basicamente uma engrenagem negra, só que mais poderosa. Por quê? Porque as engrenagens negras elas controlavam a mente dos Digimons de certa forma. Elas deixavam mais os Digimons do mal e descontrolados, que era mais o lado do Devimon de fazer as coisas.
No caso do Imperador Digimon, não. O Imperador Digimon ele queria controlar aqueles Digimons, queria fazer com que aqueles Digimons fizessem o que ele queria mandar neles, né? E os Anéis Negros cumpriam bem esse papel, ou seja, os Anéis Negros são nada mais, nada menos do que uma versão avançada, mais evoluída das Engrenagens Negras, né? Mas mais uma vez, tudo isso partiu do Devimon e das habilidades do Devimon, né? E daí, mais pra frente ainda, a gente tem uma versão melhorada do Anel Negro, feito também pelo Imperador Digimon, chamada a Espiral Negra, né? A Espiral Negra nada mais é do que um anel negro, só que mais comprido e com mais voltinhas, que se ela fosse colocada num Digimon, ele não precisaria nem estar próximo das Torres Negras, ele seria controlado mentalmente, não importa onde ele estivesse, mesmo se uma Torre Negra não existisse naquele lugar, né? Isso foi uma alternativa encontrada pelo Imperador Digimon, porque os Digi-escolhidos estavam destruindo as Torres Negras e acabando com os poderes que o Imperador Digimon tinha sobre certos lugares do mundo digital, né? E isso era mais poderoso ainda, isso foi colocado até em Digimons de Digi-escolhidos, como o próprio Agumon, né? Onde o Agumon, com a Espiral Negra, ele chegou a evoluir para Metal Greymon. No caso, ele evoluiu para um Metal Greymon Vírus, né? Que é o Metal Greymon com a cor da pele meio azul, meio cinza. E o Imperador Digimon chegou a dar ordens para ele e ele estava obedecendo o Imperador Digimon. Ou seja, é uma versão ainda mais avançada de, assim, basicamente nível final do que o Devimon tinha criado, né? Provavelmente nem tinha passado pela mente do Devimon que uma coisa dessa poderia ter sido criada, né? Nada mais é do que a mistura dos poderes do Devimon com tecnologia dos computadores que tinham na sala do Imperador Digimon, que chegou a gerar uma coisa tão poderosa como essa, né? Então, isso é o básico para a gente imaginar que uma coisa cruel e catastrófica dessa pode ser criada no mundo digital, até por humanos, né? Não precisa ser só um Digimon. Obviamente que inicialmente isso veio dos poderes de um Digimon, mas um humano pôde ir até lá, usar computadores dentro do mundo digital e criar umas coisas tão caóticas como essas, né? Então, isso foi um menino só sozinho. Imagine o que uma organização do mal inteira não poderia ter criado se ela quisesse, né? Então, assim, por final a gente tem as Torres Negras mais uma vez, como eu disse para vocês que eu voltaria nelas. E lógico que apesar das Espirais Negras e dos Anéis Negros e as Engrenagens Negras terem essa habilidade de controle mental, a gente sabe que os sinais inicialmente saíam das Torres Negras. E a Torre Negra foi sempre a fonte de trevas tecnológica maior que a gente viu em Digimon Adventure e Digimon Adventure 2, né? O que acontece, pessoal, é que elas iam, acho que, perder um pouco a importância na temporada. Porém, a gente sabia que ela era feita de trevas. E o Imperador Digimon, junto depois com o vilão final de Digimon Adventure 2, deram um propósito novo para elas, né? Porque elas ainda existiam. Que por elas serem feitas de trevas, elas podiam, e de dados, né, dados digitais, assim como qualquer outro Digimon, elas poderiam estar sendo usadas para criar Digimons artificiais. E isso foi uma coisa ainda mais avançada, se você pensar bem. E, inclusive, a Digimon Arukenimon, né, para quem não sabe quem é a Arukenimon, é aquela Digimon aranha meio rosa, meio roxa, que ficava com uma aparência de mulher durante a temporada de Digimon Adventure 2, ela tinha também habilidades para estar usando as Torres Negras para criar com os dados delas Digimons artificiais. E inclusive um Digimon muito conhecido e favorito de muitas pessoas foi criado e apareceu pela primeira vez através das Torres Negras, né? Que foi o Black War Greymon. O primeiro Black War Greymon aparece em Digimon Adventure 2 e ele tinha sido criado através de 100 Torres Negras. Ou seja, eles pegaram 100 Torres Negras, fundiram todas elas e surgiu o corpo do Black War Greymon ali pela primeira vez. E ele era muito poderoso, até mais poderoso do que o próprio War Greymon durante a temporada, né? Se eu não me engano, foi necessário o War Greymon junto com o Imperial Dramon para estarem derrotando o Black War Greymon pela primeira vez, acho, porque ele acaba ajudando eles depois, né? Mas, assim, o ponto principal aqui é vocês lembrarem que, mesmo que o Black War Greymon tenha sido feito de energia das trevas e das Torres Negras, no final ele acabou se tornando um Digimon bom. Então, ele acabou sendo convertido, mesmo que ele tenha sido feito de trevas puras. E então ele continua sendo um Digimon como qualquer outro, depois que ele foi criado das Torres Negras. O que é muito interessante, né?
dar mais detalhes pra gente de Digimons artificiais e como eles funcionam. Mas é muito interessante que a gente pense que tudo isso partiu dos poderes do Devimon, de um Devimon só, certo? E a gente sabe que o Devimon, ele, apesar de ter sido um Digimon bem especial em Digimon Adventure, num contexto geral de Digimon, ele nem é um Digimon tão especial assim. Você vai encontrar, provavelmente em certos universos de Digimon, muitos Devimons, e todos eles têm poder parecido. Talvez não tão grande quanto aquele Devimon do Digimon Adventure, mas poderes semelhantes, com certeza todos eles têm, né? Então, imaginem o que os poderes de Digimons até mais poderosos do que o próprio Devimon não podem criar, né? Principalmente em conjunto com tecnologia, em conjunto com seres humanos que tenham acesso à tecnologia dentro do mundo digital. Pode causar coisas até muito piores do que isso. Mas é interessante a gente ver isso porque é um conceito que foi aplicado nas 2 primeiras temporadas de Digimon e que foi usado de uma forma a mostrar pra gente o quão perigoso pode ser o poder de um Digimon, mesmo depois que esse Digimon já foi até destruído, né? Devimon já tinha sido morto fazia tanto tempo. O Imperador Digimon continuava usando daquilo que o Devimon tinha criado para suas criações malignas. Mas é isso aí, pessoal. Isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre as engrenagens negras e todas as suas evoluções. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem estar deixando um like aí. Tudo que vocês tiverem na sua mente, curiosidades e tudo mais, deixem nos comentários. Você pode estar se inscrevendo no canal, por favor, para ajudar o canal a crescer, compartilhando esse vídeo e clicando no sininho para as notificações de vídeos novos. Valeu, galera? Então, muito bem escolhidos, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Adoro muito todos vocês e deixo um abraço gigantesco, carinhosíssimo para cada um de vocês. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.